o pastor Célio, Senhor, através da boca dele, Senhor. Que a Tua palavra venha fluir, Senhor. Que a Tua palavra venha tocar em nossos corações, Senhor. No fundo do fundo do nosso coração, Senhor. Que ela possa, Senhor, nos tocar de uma maneira especial, Senhor. O Senhor sabe o momento que nós estamos passando. O Senhor sabe o momento que cada um de nós está enfrentando, os problemas, as vitórias. Mas nós sabemos também, Senhor, que o Senhor consegue também, Senhor. O Senhor pode fazer o melhor para nós, Senhor. Basta se nós obedecermos a Ti, Senhor. Usa o Teu Filho, Senhor, para nos guiar agora, o pastor Célio, para nos guiar pela palavra, pela Tua palavra, a palavra viva, Senhor. Que ela venha tocar em nossos corações profundamente. É que eu oro e peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor? Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Se tivermos todos os irmãos, me avisam, viu? Tá bom? Glória a Deus. Daqui a pouco o negócio vai pegar fogo. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós começamos com a semana passada foi a segunda mensagem falando sobre aquilo que nós precisamos fazer para ter uma vida de intimidade com Deus. Amém? Amém. E na semana passada uma das coisas que nós frisamos e foi o tema central da palavra de Deus foi que a nossa vida de adoração ela vai validar o nosso louvor entrar no reino dos céus. Se não temos uma vida de verdadeiros adoradores, o nosso louvor ele pode estar sendo impedido de entrar na graça de Deus. Amém? Amém. Ficou claro a semana passada sobre isso. Irmãos, dessa semana nós temos uma mensagem que é praticamente a continuação dela, daquilo que nós vimos na semana passada. Nós ouvimos na semana passada, mas hoje nós trazemos, o Espírito Santo me deu um tema, que é buscando a intimidade pela palavra de Deus. Amém? Semana passada nós buscamos entender um pouco sobre a intimidade com Deus através da adoração e do louvor. A palavra de Deus é algo muito importante, irmãos. Se nós formos vermos dentro da palavra de Deus, as histórias bíblicas de todos os heróis da Bíblia, tem uma coisa em comum. Todos. Eles começaram seguindo Jesus, e eles terminaram o propósito de Deus seguindo uma direção, uma palavra. Amém? E aqueles que não seguiram a palavra de Deus, a palavra dada por Deus, a ordem dada por Deus, que era o caminho que eles deveriam seguir, esses se extraviaram no meio do caminho. Alguns se extraviaram no meio do caminho, como Sansão, que teve um desvio bem feio na sua vida, mas no final ele se reconciliou com Deus. Mas Saul não teve a mesma sorte. Ele começou bem, estava andando bem, de repente ele começou a fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade e acabou se desviando completamente do que era buscar o reino de Deus, acabou buscando o reino das trevas. Então você veja que a palavra de Deus é, como nós podemos dizer, é o caminho declarado de Deus para a nossa vida. A nossa vida ela tem que estar pautada e fundamentada dentro dessa palavra. Amém. Nós não podemos, irmãos, viver a nossa vida fora dessa palavra. Porque se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ter sucesso na nossa vida. A palavra de Deus vai mostrar isso em alguns versículos que eu vou trazer para os irmãos nessa noite. E a palavra de Deus, ela é tão rica e tão poderosa na nossa vida, que nós não podemos adaptar a palavra à nossa vida, mas nós temos que se adaptar à palavra de Deus. Amém? Sim. Então eu quero que você abra, logo de início, a palavra lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, amém? Depois nós vamos lá para Salmos 1. Todos acharam? Amém. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8, Deus falando a Josué, não deixe de falar a palavra deste livro da lei, e medita nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém. Amém? Você veja que o que Deus está falando para Josué, antes de ele ser bem-sucedido, ele precisava meditar e cumprir o que estava escrito no livro da lei, no livro que foi dado por Deus a Moisés. Então, Deus já deu para ele, o negócio é o seguinte, quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida em que você colocar as tuas mãos em alguma coisa e isso vai prosperar? Debaixo das minhas mãos? Para eu poder abençoar a tua vida,
eu preciso que você cumpra certas coisas. Amém? Então, Deus falava para Josué, se você cumprir o que está dentro do livro da lei, você meditar nisso, você entender, ler essas coisas e você colocar isso em prática na tua vida, eu vou abençoar todas as coisas que você colocar em suas mãos. Irmãos, isso não é uma direção somente para Josué, é uma direção para nós, como igreja, como filhos de Deus. Se você lê dentro da palavra de Deus que está escrito, faça isso, e você faz o contrário disso, você está andando no reverso daquilo que a palavra de Deus está te mandando, está te ensinando a fazer. Então, não espere de Deus uma bênção, se você está andando do lado contrário. Quando nós andamos, eu vou trazer uma coisa espiritual agora, que o Espírito Santo me trouxe ao meu espírito agora. Se você, quando não cumpre a palavra de Deus, você abre uma porta no mundo espiritual maligno, que te dá ao maligno autorização para entrar dentro da tua vida, porque você mesmo deu autorização a ele, invertendo os valores da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala, faça assim, você faz ao contrário, você está adorando a quem? Porque quando você obedece a um Deus e cumpre o que Deus está falando para você fazer, você está adorando a esse Deus com a tua atitude, com a tua como é que eu posso falar para os irmãos? Com a tua decisão de fazer aquilo que está cumprindo na palavra. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, a decisão é tua, de fazer ou não fazer. Mas quando nós cumprimos o que a palavra de Deus está nos trazendo aos nossos olhos, ao nosso entendimento, e nós cumprimos isso, nós estamos glorificando a Deus pela palavra, pelo entendimento e pelo direcionamento da minha vida, através daquela palavra que eu estou lendo. Amém. Sim ou não? Amém. Mas quando eu não cumpro o que eu entendi, o que o Espírito Santo me revelou ao meu coração, ao meu espírito, aquela revelação eu não cumpro no momento exato, quando eu preciso cumprir certas coisas que acontecem na minha vida, e que aquela palavra se encaixa naquele momento, e eu não cumpro porque não quero, porque é uma decisão minha, isso abre um precedente no mundo espiritual. E essas coisas acontecem, irmãos, e nós não entendemos por que muitas vezes coisas ruins estão nos acontecendo se nós estamos seguindo a Deus. Seguir uma igreja, seguir uma doutrina é o básico para nossas vidas. Mas o mais profundo é nós cumprir dentro dessas 4 linhas, nós cumprimos o que está escrito dentro da palavra de Deus. Amém. Amém? Então nós precisamos, irmãos, como crente, nós adaptarmos a palavra de Deus, né? Se adaptar à palavra de Deus, e não fazer da palavra de Deus um amuleto de sorte para a minha vida. Aí eu estou precisando de uma palavra. Pastor, pai, fale em qualquer palavra. Querido, isso não funciona. Porque isso demonstra uma coisa diante de Deus. Uma vida que não está dedicada ao entendimento e à leitura da palavra e meditação da palavra de Deus. Porque quando eu medito na palavra de Deus, o Espírito Santo me traz entendimento daquela palavra, sim ou não? Sim. Ler a palavra de Deus, você não está meditando na palavra de Deus, você está lendo. Só que ler somente a palavra de Deus não vai te trazer um entendimento profundo da palavra, como se fosse uma meditação. Quando você medita em um versículo, este versículo te traz algo e um entendimento às suas vidas que vai fazer de você, naquele momento que você precisa, uma palavra que vai trazer uma estrutura espiritual para a tua vida. Amém? Amém? Então, como é que o Espírito Santo vai poder te usar se você não tem um entendimento dentro da palavra? Não tem uma compreensão dentro da palavra? Amém? Se nós temos uma compreensão, um entendimento da palavra de Deus e nós não cumprimos a palavra de Deus, é uma decisão nossa. Mas a resposta vem de Deus, daquilo que nós precisamos. Então nós temos que entender, irmãos, que quando nós entendemos a palavra e não cumprimos porque não queremos cumprir a palavra, é uma decisão nossa. Mas nós temos que entender, a partir de hoje, se você não cumpre aquilo que você sabe que tem que cumprir, você está abrindo uma porta espiritual. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus nos mostra uma coisa muito importante. Só há 2 deuses. Só há 2 deuses. 2 deuses. Ou seja, o Deus verdadeiro e Satanás. Que a própria palavra diz que ele é um Deus. Para nós ele está derrotado. Sim ou não? Sim. Então, se você está debaixo do nosso Deus, do Deus verdadeiro, você não pode estar cumprindo, desfazendo daquilo que Deus está te ordenando,
Porque quando nós desfazemos daquilo que Deus nos ordena, nós estamos cumprindo o propósito do outro lado. Sim ou não? Concorda comigo? Então vamos para frente. Abra comigo em Salmos capítulo 1. Salmos 1:1. Aqui nos diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E a árvore é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Mais uma vez ele diz aqui: medita nela de dia e de noite. Amém? Uma coisa interessante que traz esse versículo: feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio, nem imita a conduta dos pecadores. Amém? Amém. Qual é a conduta dos pecadores? A conduta dos pecadores é não cumprir a palavra de Deus. É fazer tudo aquilo que está contrário àquilo que Deus está mandando. Quando nós andamos nesse mesmo ritmo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cada dia mais longe do Senhor. Porque a conduta do crente, o que é? Buscar a Deus para ter uma intimidade com Deus, para cada dia viver uma vida de proximidade a Deus. Andando nesse nível. Mas quando nós não estamos cumprindo com a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos afastando de Deus. Porque quando eu me apego a Deus, significa que eu estou cumprindo com os requisitos básicos da minha vida cristã particular com Deus. Lendo a palavra, estudando a palavra, cumprindo o que está dentro da palavra. Porque não adianta eu ler a palavra, entender a palavra, mas não colocar em prática aquilo que eu estou entendendo. Tiago fala que a minha fé, se ela não for praticada, uma fé que não for trabalhada, uma fé que não for sem um ofício na minha vida, ela não tem sentido. Quer dizer, eu estou cheio de fé, mas eu não cumpro. Funciona essa fé? Quando você pede um milagre para Deus, acontece? Não. O que está faltando? Cumprir a palavra de Deus. E cada vez que nós cumprimos aquilo que nós entendemos dentro da palavra, aquilo que nós estamos vivendo e entendendo todos os dias dentro desses cultos, o que acontece, irmãos? Nós estamos vivendo uma vida de adoração. A vida de adoração entra também nesse propósito. Quando você está vivendo e cumprindo com aquilo que está sendo especificado dentro da palavra da minha vida. Amém? Amém. Então nós vamos entender que para que eu possa prosperar na minha vida, que meus caminhos sejam prósperos e bem-sucedidos, eu tenho que meditar, na palavra de Deus. Tenho que entender a palavra de Deus. Então, por isso aqui no finalzinho do versículo número 3 de Salmos 1, ele diz: tudo o que ele faz prosperará. Amém? Tudo o que ele faz prosperará. Mas não é tudo o que você faz contra a palavra de Deus, ou contra a vontade de Deus, ou contra o propósito de Deus. O que vai prosperar? Por que ele fala para você: medita na lei dia e noite, para que tudo que você fizer prosperará? O que ele está falando? Quando você medita na palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, você vai fazer com que aquilo que você vai cumprir a partir de agora, vai fazer na tua vida, vai prosperar. Mas por quê? Porque vai fazer algo que está de acordo com aquilo que você meditou, que você entendeu dentro da palavra. Amém? Quando você medita, o Espírito Santo tem matéria-prima para trabalhar em favor de você. Amém? Amém. Eu sempre falo para os mais, que a gente sempre está junto, o Sérgio, o pastor Luiz, o diácono Jorge, que são os ministros, sempre falo: se o Espírito Santo se você não conhece muito da palavra, o Espírito Santo não tem como trabalhar muito na tua vida. O Espírito Santo vai trabalhar naquilo que você entende. Ah, mas tem toda a Bíblia. Você entende toda a Bíblia? Então o Espírito Santo só vai poder trabalhar naquilo que você conhece. Amém. Amém? Por isso que ele fala assim: medita na palavra de Deus.
E quando você medita na palavra de Deus, você está trazendo entendimento e você está ampliando o lugar de trabalho do Espírito Santo na tua vida. Amém? Amém. Por que Jesus, cada vez que tinha uma parábola, ele trazia alguma coisa que estava familiarizado, as pessoas estavam familiarizadas com aquela imagem? Sempre que você vê uma parábola de Jesus, ele usa alguma coisa do contexto da vida daquelas pessoas, que elas estavam acostumadas com aquela vida ali, com aquilo que ele estava usando como metáfora para eles poderem entender as coisas espirituais. Amém? Agora, quando você começa a se aprofundar na palavra de Deus, teu entendimento começa a ficar mais profundo na palavra de Deus, o que acontece? O Espírito Santo ele vai trazer coisas mais profundas de Deus para a tua vida. Se não tem conhecimento bíblico, não tem como você ter uma vida de profundidade com Deus. Já ouviu falar que aquela semente que cai sobre a beira do caminho, sobre os pedregais, sobre as pedras, ela tem uma raiz muito fraca, muito superficial. Qualquer vento, o que acontece com essa semente? Ela tem um conhecimento muito raso daquilo que é a palavra de Deus. Por que aquela que cai e tem raízes profundas, ela consegue resistir? Porque cada vez que você compreende um pouco mais da palavra de Deus, a tua fé está sendo aumentada. Porque a palavra de Deus nos ensina uma coisa. A tua fé vem pelo quê? E ouvir o quê? E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual é a boca de Deus dentro da igreja? Amém? Então nós temos que entender uma coisa, irmãos, para nós sobrevivermos nesse mundo de muitas tentações, se nós não temos no coração, no nosso espírito, palavra para lutar contra estas lutas. Por que vou lutar, pastor? Porque em Efésios 6, o que diz a palavra? O que é a palavra, aliás, em Hebreus 4:12? A palavra o que é? Ela é viva. Ela é uma espada. Sim ou não? Sim. Então você tem uma palavra que é uma espada. Para quê? Para você lutar contra as tentações que sobrevirão sobre a tua vida. Se você tem entendimento bíblico, você tem arma para trabalhar contra essas coisas. Agora, se você não tem arma e as tuas raízes não são profundas, o teu conhecimento dentro da palavra não está bem enraizado, bem aprofundizado, você não tem como resistir às batalhas e você vai acabar caindo. Então, a vida do crente, se ela não tem uma vida de adoração, que vai levar o teu louvor, chegar no reino dos céus, e você não tem profundidade dentro da palavra, você não vai ter como resistir às lutas que virão. Mas se você tem raízes profundas, você tem como resistir essas lutas, você tem como combater essas lutas, e quando você escuta a palavra de Deus, é aumentada a tua fé. E o que é a fé na tua vida? A fé é o escudo, como diz em Efésios 6, sim ou não? Sim. Ela é o nosso escudo. E a palavra de Deus é a nossa espada. Então, se você não tem conhecimento desses termos bíblicos na tua vida, e você não compreende o que realmente a palavra de Deus está falando, você não tem como lutar contra as coisas, contra as tentações. É verdade. Por que, pastor? Por que eu não sou fortalecido mesmo sendo crente e não entendendo a palavra? Porque o Espírito Santo pode fortalecer quem tem entendimento de luta espiritual. Se você tem entendimento em uma área, o Espírito Santo vai poder te ajudar nessa área e vai te fortalecer nessa área, porque você tem arma no teu espírito de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus, para que possa então você vencer as suas batalhas. Por que Deus nunca te dá uma tentação maior que você não pode vencer? Já entenderam isso? Já compreenderam um pouquinho por que Deus nunca te dá uma tentação maior do que você pode resistir? Porque você não tem entendimento profundo da palavra de Deus. Então Deus, ele deixa Satanás tentar você até onde você pode resistir. E você tem que lutar com as armas que você tem. E cada vez que você entra numa luta, irmãos, uma luta não é para te matar, uma luta não é para derrotar você, é uma luta para te fortalecer. Mas Deus pode fortalecer a tua vida de pouco em pouco. Porque o nosso corpo, o nosso ser humano, a nossa estrutura não resiste à presença plena de Deus. Amém? Muitas vezes
os pastores, eu acho que os pregadores da igreja sabem que quando sai de um culto que tem uma pregação muito forte e a presença de Deus é muito forte, saímos cansados, sim ou não? Sim, é verdade. Parece que suga a nossa energia. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, quando estamos ministrando, ela é muito forte. Amém? Amém. Para trazer esse entendimento para você, irmãos, para que você possa prosperar em todas as suas coisas e você possa realmente começar a ver a mão de Deus a teu favor, você tem que estar, primeira coisa, enraizado na palavra, vivendo a verdade da palavra de Deus na tua vida. Mas você não pode, quando você começar a fazer com que as coisas comecem a funcionar na tua vida, esquecer da palavra de Deus. Quando esquecemos da palavra de Deus, o que significa? Nós cortamos a raiz que está fundamentada em Cristo. Amém? Amém. E quando nós cortamos essa raiz, o que acontece? Ela para de se alimentar. E o que acontece com a árvore? Morre. Amém? Então nós temos que ter sempre um equilíbrio dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos, é o alimento para a nossa vida, né? A palavra de Deus, irmãos, eu trouxe algumas coisas que eu quero passar para os irmãos aqui, rápido e rasteiro. Primeira coisa, a palavra de Deus é viva, amém? Amém. Que nós falamos agora há pouco. A palavra de Deus é verdadeira, não há outra palavra dentro do mundo que nós vivemos que possa dizer isso é verdade. Você pode pegar livros de escritores cristãos que falam verdades, mas foram tirados e baseados e fundamentados numa só verdade, a palavra. Amém? Amém. A palavra de Deus é eterna, ela não passa. É verdade, senhor. Ela é eterna. Por essa palavra que você está entendendo hoje, por esta mesma palavra que eu estou ministrando sobre o teu coração hoje, sobre o teu espírito nessa noite, vai ser por essa mesma palavra que um dia lá na frente do trono branco você vai ser julgado. Por essa mesma palavra, é a Bíblia. Amém? Amém. A palavra de Deus é poderosa. Jeremias 3:29, escute aí. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e com um martelo que despedaça a rocha? A palavra de Deus é fogo. Sabe por que tem que ser fogo a palavra de Deus? Porque quando entra uma revelação no nosso coração, na nossa vida, e você fala assim, não, essa palavra foi para mim, o que acontece com você? Essa palavra é fogo, ela vem queimar o quê? O teu erro. Aquilo que você está fazendo de errado, então a palavra entra para consertar esse erro da nossa vida, e ela vai o quê? Vai depurar. Sabe o que é depurar? Como é que faz para que o ouro fique nesse estado? Purificar. Ele vai purificar o ouro. O fogo purifica o ouro. E a vida do crente, a palavra em Apocalipse diz que a vida do crente é como ouro depurado no fogo. Amém? Então a palavra de Deus, ela vem para queimar a nossa vida, isso. Essas coisas da nossa vida. A palavra de Deus, ela entra como fogo que vai purificar a nossa mente, vai purificar o nosso espírito, vai purificar a nossa alma. Por que, pastor? Você pode ser contaminado, você sabia disso? Nessas três esferas do ser humano. No corpo, na alma e no espírito. Essas três esferas do ser humano podem ser contaminadas pelo pecado. Então, quando a palavra de Deus, ela entra em nosso entendimento, e nós assimilamos essa verdade, ela tem o poder de queimar a mentira, queimar o engano, nos purificar com a verdade de Deus. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus também é martelo. Por que ela é martelo? Para que serve o martelo? O martelo não é somente para pregar, não prega, é verdade? Mas ela pode quebrar um coco, sim ou não? Sim. A palavra de Deus aqui está dando um exemplo que ela fala que ela quebra uma rocha. Sim ou não? Sim. E qual é a rocha que nós temos na nossa vida? Nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele troca o nosso coração de pedra por um de... Então significa que quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, e essa palavra toca no nosso coração, o que aquela palavra faz? Quebra o nosso coração. Porque o coração do homem, ele precisa ser transformado. O coração do homem precisa ser redirecionado. O coração do homem precisa entender na força, porque o coração do homem ele é terrível. Ele precisa entender que existe uma linha que nos leva à vida eterna. O coração do homem tem sentimentos que levam a nós a errarmos.
Porque ele ainda tem o sentimento de um homem e de uma mulher que ainda esteve caída, ou esteve caído. Da graça. Quando isso acontece, essas coisas vêm para o coração do homem. E essas coisas precisam ser transformadas na nossa vida. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é pura e ela é santa. Amém? Amém. A palavra de Deus é o caminho, é a luz, a espada, o alimento, a palavra que liberta, a palavra que cria, a palavra que transforma, a palavra que produz fé, a palavra que é fogo, a palavra que é martelo, que nós falamos agora, a palavra que revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a palavra é o instrumento usado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus é viva. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Eu posso conectar todos eles para você entender um pouquinho melhor. Por que a palavra de Deus é o caminho? Porque ela vai te mostrar o teu futuro e uma esperança de vida eterna. Então ela é um caminho. Nesse caminho você precisa andar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, amém? Então quando você anda de acordo com a palavra de Deus, o que ela faz para você? Ela ilumina o teu caminho, sim? Então ela é a luz. A palavra de Deus é a espada, porque nesse caminho teremos luta. Nós teremos que ter uma espada para vencer as nossas lutas. Ela é o alimento, porque em toda batalha nós precisamos estar bem alimentados, porque um soldado que está com fome, ele está fraco, sem força. Então nós precisamos ter um alimento para nos fortalecer. A palavra de Deus é aquela que liberta, porque muitas vezes nós estamos andando dentro de uma verdade, mas nós estamos ainda com coisas do passado que estão travando o nosso crescimento e o nosso andar nesse caminho. Amém? Então nós precisamos ser libertos. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus cria o quê? Esperança em um futuro, né? Caminhando esse caminho de luz, com uma espada na mão, alimentados, libertos, ele vai criar o quê? Uma esperança de vida eterna. Amém? E ela é uma esperança de vida eterna que vai levar o quê? A uma palavra que transforma, porque cada vez que nós andamos por esse caminho, é impossível uma pessoa que está andando dentro do caminho do Senhor e não ser transformado. Porque quando andamos por esse caminho, um caminho de santo, um caminho de verdade, um caminho purificado pela palavra, iluminado pela palavra, lutando com a espada que é a palavra, é impossível uma pessoa que está andando nesse sentido não ser transformado pela palavra de Deus. Transformado no quê? No seu caráter, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de entender as coisas, na sua fidelidade com Deus. É impossível uma pessoa que está lutando e andando no caminho da verdade não ser transformado por isso, irmãos. Se nós olharmos para a nossa vida, de quando nós éramos antes, como somos hoje, você vai ver que são a mesma pessoa, mas o sentimento e os propósitos são diferentes hoje. Porque você entendeu nessa caminhada que existe algo muito maior além, né, da vida em que nós vivemos, da morte que nos espera, porque todos nós estamos programados para isso, infelizmente. Por enquanto a morte ainda vai reinar. Porque a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser colocado debaixo dos nossos pés é a morte. E nós temos que passar por esse processo, a não ser que Cristo venha antes, né? Então nós temos que ser transformados. Nesse caminho, você não anda sem uma palavra que produz fé no teu coração. Se você está andando num caminho, lutando as lutas, sendo iluminado pela palavra e não tem fé no coração, não é verdade o que você está fazendo. Não é verdade o caminho que você está trilhando e não é verdade o Deus que você está servindo. Ela vai ter que produzir fé no teu coração. E quando essa fé chega, ela chega queimando no teu coração, porque a palavra de Deus, ela é fogo. Ela vai trazer uma verdade na tua vida que vai sacudir aquilo que não presta na tua vida e vai depurar a tua vida e vai trazer algo santo na tua vida. Amém. Chamado Espírito Santo. Amém? Aquele fogo consumidor. Né? É impossível nós andar dentro desse caminho, dentro desse caminho revelado pela palavra, iluminados pela palavra, lutando uma luta com a palavra de Deus, com a espada da palavra de Deus, e nós não temos uma revelação verdadeira de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo. Se você não entende quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, você precisa entender essas coisas. Por quê? Porque é parte básica da minha vida com Deus, saber e entender quem são eles. E qual é a atitude de cada um deles, qual é a função de cada um deles na nossa vida. Por que Jesus veio? Morreu na cruz para quê? Para que o Espírito Santo viesse me adornar simplesmente? Não. Ele veio para fazer a transformação da minha vida. Jesus fez a purificação, mas a transformação vem do meu caráter, da minha vida como crente, através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode transformar a minha vida se eu não tenho entendimento da palavra de Deus.
Tudo está conectado, tudo está ligado, tudo está programado para que o crente que for transformado pela palavra de Deus, tocado pela palavra de Deus, viva uma vida de santidade, viva uma vida de poder e de autoridade, como diz a palavra. Aleluia. Precisamos entender, irmãos, que a vida cristã não é simplesmente vir à igreja, é viver uma vida de cristianismo dentro da sua vida particular. Amém. Glória a Deus. A igreja é simplesmente o ápice da nossa vida, da nossa adoração. Nós temos que almejar de todo o coração, durante toda a semana, chegar no sábado para adorar ao Deus verdadeiro e vivo. Por quê? Porque Ele te sustentou durante toda essa semana, Ele te cuidou durante toda essa semana, Ele te livrou toda essa semana, Ele te deu sustento, Ele te deu o ar que você respira, Ele te deu a vida que você tem, a saúde que você tem, para que você pudesse chegar aqui hoje e glorificar o nome de um Deus poderoso, vivo e eterno. Amém. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela traz entendimento maravilhoso para a nossa vida. Por que eu estou ministrando isso para você nesta noite? Porque eu quero compartilhar a alegria de Deus na tua vida. Eu quero compartilhar para você que você, por mais que passe por situações difíceis na vida, há um Deus que proporciona uma alegria e um gozo eterno na tua alma, querido. Amém. Glória a Deus, Senhor. Deus é um Deus que deu vida, porque Ele é a vida. Jesus morreu na cruz para dar-nos vida. O Espírito Santo foi dado a nós para quê? Para gerar vida. Porque é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo dizer assim: ah não, Deus não me ama, eu não vivo uma verdadeira vida, eu preciso de tantas coisas e Deus não me dá. Quando nós tivermos o pensamento de que Deus é o Papai Noel que traz o presente cada dia para a nossa vida, nós nunca vamos ter o melhor de Deus. Agora, a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Quando eu procuro primeiramente o reino de Deus, o que acontece? E o que é outras coisas? E a minha necessidade está sendo suprida por Deus, por causa da minha busca pela presença de Deus. O reino de Deus significa buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é buscar a Deus. Por que entender a palavra de Deus é buscar a Deus? Porque quando eu entendo a palavra de Deus, estou entendendo qual é o significado da Bíblia para a minha vida. E quando eu estou lendo a palavra e entendendo a palavra, o Espírito me revela quem é o Filho. Amém. E por que eu preciso entender quem é o Espírito Santo, pastor? Porque o Espírito Santo é o único que conhece o que Deus tem, que Deus Pai tem no coração a respeito da tua vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz o seguinte: quando o Espírito Santo ele está na minha vida, ele vai ao profundo do coração de Deus, ele vê e recebe do próprio Pai alguma coisa a respeito da nossa vida, e ele vem e ele revela a nossa vida. Amém. Ele revela para nós qual é o plano de Deus para a tua vida. E o que vai acontecer? Como é que o Espírito Santo vai colocar em prática esse plano de Deus para a minha vida? Primeira coisa que o Espírito Santo vai observar na tua vida: quanto você entende da palavra. Quanto nós entendemos da palavra. Quanto mais eu entendo a palavra, mais amplo é a área de trabalho do Espírito Santo. Eu expliquei para vocês agora. Amém? Amém. Se o propósito de Deus, eu estou cumprindo com os requisitos básicos da palavra de Deus na minha vida, de entendimento, de busca, de estudo, o Espírito Santo vai trazer e revelar a mim qual é o próximo passo da minha vida e do meu futuro. Amém. Amém, irmãos? Amém. É por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Sabe por que ela é viva, irmãos? Porque uma coisa morta não pode se reproduzir. Sim? Verdade. A palavra de Deus é viva porque quando eu toco na palavra de Deus e ela transmite vida para mim, o que está acontecendo? Estou reproduzindo. A palavra de Deus está se reproduzindo. Muitas vezes eu fico maravilhado com o Espírito Santo quando ele faz da seguinte forma. Para alguns pregadores pode ser um desespero, mas para mim não, para mim é uma maravilha. Algumas pregações, o Espírito Santo, eu preparo a pregação durante a semana, eu estudo aquela pregação durante a semana, peço a direção do Espírito Santo, e de repente na sexta-feira, como aconteceu na semana passada, o Espírito Santo falou assim: eu quero que você fale isso. Ele trocou tudo que eu tinha que falar. E o que ele tem que fazer? Fazer o que eu tinha estudado ou obedecer ao Espírito Santo? Se você tem entendimento no teu coração, você vai obedecer o que o Espírito Santo está falando.
Muitas vezes ali naquela cadeira o Espírito Santo mudou. Eu não sabia nada. O Espírito Santo falou, só me deu um versículo. João 10:10. Lembra? É verdade. Deus falou aquele dia. E se eu fizesse o contrário, tivesse feito o que eu tinha preparado, Deus falaria da mesma maneira? Não, porque havia uma desobediência minha, indo de encontro àquilo que Deus havia programado para aquele dia. Tudo que isso acontece dentro da igreja, se você, o pregador, está debaixo da unção do Espírito Santo, é que foi programado pelo Espírito Santo, por Deus, para que você estivesse ouvindo aquilo que você ouviu. E não adianta falar como aquilo que eu falei um tempo atrás. Não adianta falar assim, se aquele fulano estivesse na igreja, a palavra, não, a palavra é para quem veio. Amém. Amém? A palavra não é para aquele que não veio, é para aquele que veio. Glória a Deus. Se você está aqui dando glória a Deus, Glória a Deus. aleluias. Porque a palavra de Deus é para você nessa noite. Amém. Por que a palavra de Deus é para você nessa noite? Porque Deus te ama. Obrigado, Senhor. Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer você te alinhar naquilo, no propósito dele. Amém? Amém. Sabe por que em Salmos 23 diz que o pastor ele tem o cajado e a vara? Alguém já entendeu isso? Ué, mas não são 12 pedaços de madeira? Sim ou não? Sim. Qual é a função da vara? Corrigindo. Qual é a função do cajado? Guiar. Estão afinados eles, irmãos. Por quê? Aleluia. O cajado ele não tem um negocinho torto na ponta? Quando uma ovelha sai do caminho, o que o pastor faz? Puxa. Puxa pelo pescoço e traz ela de volta. E o que acontece quando ela chega? Disciplina. Uma disciplina, Uma varinha. uma varadinha. Sim ou não? Sim. Sim. Mas isso é com amor. Tudo isso pode acontecer dentro da igreja? Pode, mas é com amor. Por quê? Porque a palavra de Deus é amor. Aleluia. A palavra de Deus é amor, demonstra amor, fundamenta o amor e te mostra que a caminhada com Deus é fundamentada no amor. Se nós tivermos palavra no coração, veja que o Espírito Santo me fez ver agora. Se você tem palavra no coração, você proclama Cristo, mas você não tem amor no coração, tem alguma coisa errada aí. Ah, mas pastor, amar eu amo. Sérgio, vem cá um pouquinho. Diácono Sérgio, perdão. Amar o meu irmão, o meu diácono Sérgio é fácil, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que não é esse amor que ele está falando. Não é esse amor. Tem palavra no coração, tem o Espírito Santo, tem a unção do Espírito Santo, tem entendimento da palavra, mas a palavra de Deus diz assim, obrigado. A palavra de Deus diz assim, amai os seus inimigos. É verdade. Orai pelos seus inimigos. Bendizei os seus inimigos. Está fazendo isso? Se você não está fazendo isso, você está dando contrário à palavra de Deus. Cuidado. Eu vou ensinar uma coisa muito importante para a igreja. Cada vez que você tem um entendimento e você não cumpre, Deus pode cobrar de você. Porque daquele que, a palavra de Deus diz que era aquele que mais sabe, mais é cobrado. Amém? Amém. Antes você não sabia. Deus perdoa no teu tempo de ignorância. A palavra de Deus diz isso. Mas se você sabe que você necessita demonstrar o amor para cumprir a palavra de Deus e não cumpre porque não quer, é fácil? Não é fácil não, mas vai ter que cumprir. Deus pode cobrar de você. É verdade. Mas quando você não conhece e não sabe daquele fundamento bíblico na tua vida, não chegou o entendimento na tua vida ainda, Deus te perdoa e Deus te cobre. Mas quando temos entendimento, o que Satanás faz? Pai, eu vim aqui, pai não, que Satanás não pode chamar Deus de pai. Eu vim aqui diante do Senhor porque eu quero uma legalidade para entrar na vida de fulano, porque ele sabe, foi explicado na igreja sobre aquele determinado ponto e ele não está cumprindo. O que Deus levou dele a fazer? Ele vai negar? Legalidade espiritual. Ele tem legalidade porque você não está cumprindo algo que foi ensinado e você entendeu. Mesma coisa é perdoar. Amor, até 8:10, amor. Mesma coisa é perdoar, sim ou não? É verdade. A
A palavra de Deus diz que se você não perdoa alguém, o que acontece? Deus também não perdoará você. Então são leis espirituais isso, irmãos, que estão contidas na palavra. Quando você entende a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, entende a verdade de Deus e não a cumpre, você abre uma janela e um precedente espiritual. Porque quando você está cumprindo a verdade de Deus na tua vida, você está com portas fechadas, está coberto pela verdade de Deus e pela presença do Espírito. Que não há legalidade de entrada na vida dessa pessoa. Porque está coberto pela palavra e pela verdade. Amém? Então, por isso que a palavra de Deus ela é viva. Para gerar vida em nós, para gerar transformação em nós, para nós andarmos de acordo com a verdade. Amém? Glória a Deus. Ficou bem entendido? Tem mais coisas para fazer, mas nós estamos meio... Estamos na hora ainda, nós precisamos fazer a Santa Ceia. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloca de pé, irmãos, vamos estar orando. Já você de corte para nós, né? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e glorificamos a Deus. Primeira coisa que eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, que traga a palavra ministrada nesta noite. Não fique somente na mente dos teus filhos, mas sim, Senhor amado, gravado na alma e no Espírito, Pai. Sim, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que essa palavra dessa noite, Deus, gravada em nossa alma, Deus, gere o fruto pela qual o Senhor a enviou, Deus, nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita, Deus, que essa palavra seja roubada ou tirada, Senhor amado, pelas aves de rapina. Mas nós repreendemos e amarramos cada uma delas, ó Deus, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo nessa noite, e que esta palavra venha criar, Senhor amado, crescer, Deus, enraizar no coração dos teus filhos, ó Deus, e dar o seu fruto, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Os diáconos estão para a Santa Ceia, pode estar.